Bom, para dar continuidade, agora eu vou estar convidando Fernanda Flaviana Martins para dar continuidade nas atividades, assistência social, diretora da Providence, professora do Departamento de Serviço Social, doutora em Psicologia pela PUC Minas, participou do programa institucional de bolsas de doutoral de sanduíche. Gente, pelo incrível que pareça, é sanduíche a palavra, tá? Pelo incrível que pareça, é sanduíche. Dessa vez o erro não foi meu. Realizado estágio em Paris, na França, em atual Secretaria Executiva do Movimento Nacional Pró-Convivência Familiar Comunitária. Agora deu. É sanduíche mesmo. Doutorado sanduíche. Ô, gente, que delícia esse dia, essa tarde, né? Pois é, então vamos aqui continuar. Foi ótimo, Cláudia, aprender com você, viu? A história maravilhosa. Bom, eu gostaria de convidar aqui o senhor Patrick James para estar na mesa, fundador e gestor da OSC Encontro com Deus, conselheiro suplente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, secretário nacional do Movimento Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária de 2017 a 2021, e secretário-geral da FICE Internacional, Federação Internacional das Comunidades Educativas. Palma para o Patrick, gente. Gostaria de convidar a senhora Juliana Maria Fernandes Pereira, psicóloga pela USP, mestre em psicologia pela UNB, com estudo na área do direito à convivência familiar e comunitária, especialista em gestão pela FGV, servidora pública federal lotada desde 2006 na Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania, onde ocupou diferentes funções e desde 2002 é assessora. Neste período, participou, representando a Secretaria Nacional, de diversas agendas relativas ao direito à convivência familiar e comunitária. Seja bem-vinda, querida. Bom, então eu já vou passar a palavra para a Juliana. Boa tarde, pessoal. Eu tenho uma apresentação... pronto, já projetaram aí. Vou acompanhando aqui. Vou pedir para o pessoal ir passando para mim, tá? Se puderem, por favor. E para iniciar, eu quero agradecer, parabenizar, né, a Fernanda, ao movimento, por esse seminário tão fantástico, né? E quero agradecer muito especialmente ao movimento por todo o apoio, por toda a participação tão importante, tão central que tiveram nesse processo que eu vou contar agora para vocês como é que foi, que é o processo de avaliação e atualização do Plano Nacional de Convivência Familiar Comunitária, né? Eu e o Patrick vamos contar um pouco para vocês a respeito desse histórico aqui. Pode passar, por favor. Bom, hoje várias pessoas já falaram, né, a respeito do Plano Nacional de Convivência Familiar Comunitária. Ele foi a primeira resolução conjunta aprovada pelo CONANDA, né, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e o CNAS. Ele teve todo um histórico até chegar na elaboração dele, né? Então, a gente vê aí que esse percurso ele começou em 2001 e o plano foi aprovado em 2006. Né? Em 2001, teve uma caravana da Câmara dos Deputados que visitou estados do Brasil, visitou instituições de acolhimento de vários estados no Brasil e identificou uma situação muito distante, um hiato muito grande entre a realidade identificada nesses serviços em relação à situação das crianças e dos adolescentes acolhidos e o que estava no Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Isso disparou uma grande discussão nacional, envolvendo o governo, sociedade civil, Unicef. Né? Então, várias ações já começaram a acontecer para discutir essa realidade. Dos encaminhamentos já nesse início foi
tirado foi a importância de se fazer uma pesquisa, um levantamento nacional dos serviços de acolhimento para verificar um pouco melhor essa realidade no Brasil, porque não se tinha isso. Hoje, atualmente, a gente tem o Censo SUAS, né? Todo ano lá o Ministério traz o retrato desse serviço no Brasil, consegue saber como eles estão e tal. O SNA tem as informações das crianças e adolescentes, mas essa não era a realidade nessa época, né? Aí o IPEA fez uma pesquisa, né, em mais de 500 serviços que, na época, eram financiados pelo governo federal, e assim se chegou a um primeiro grande diagnóstico que o Brasil... mais perto? Se chegou, então, a um primeiro grande diagnóstico que o Brasil teve dessa realidade e que foi fundamental, né, essa pesquisa do IPEA foi fundamental para se elaborar o Plano Nacional de Convivência Familiar Comunitária, né? Então, até esse momento, se falava muito da questão da necessidade de reordenar os serviços de acolhimento. Eu não vou entrar muito nessa história, porque, enfim, tudo a gente tem que falar só um pouquinho, porque é muito conteúdo para estar falando aqui, mas nessa época se falava muito do reordenamento do serviço de acolhimento, e a pesquisa do IPEA mostrou que era importante também discutir outras questões, né? Discutir o apoio à família, discutir a questão da adoção, e esse tema ele foi se alargando, né? Para além da questão do serviço de acolhimento, foi se alargando para discutir a questão da convivência familiar e comunitária de uma forma mais ampla, né? E foi justamente esse paradigma que foi refletido lá no plano de convivência, e o plano, então, foi todo elaborado em cima desses 3 grandes pilares, né? Políticas de apoio à família e prevenção do afastamento do convívio familiar. Deixa eu ver se eu me entendo com isso aqui, gente. Espera aí. Gente, enquanto a Juliana olha aqui, vai ter um depoimento, mas já queria convidar, que eu vi uma cadeira ali, então já queria convidar o Jackson Ferreira dos Santos, educador social do Projeto Providência, apoiador da atualização do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, para compor a mesa aqui também. Não vai só dar depoimento, não. Vai sentar. Pode continuar, Juliana. Desculpa a interrupção, gente, mas eu vi ele ali e falei, não, vou trazer de uma vez. Jackson participou desse processo todo. Bem-vindo. Bom, então, o Plano Nacional de Convivência Familiar Comunitária ele foi, então, construído a partir desses três grandes pilares que eu apontei para vocês, né? E teve uma comissão que elaborou os subsídios que foram entregues. Então, eu não estou me entendendo com isso aqui. Se vocês puderem passar aí. Ah, é para lá. Ah, sim. Tá. Pulou um. Espera aí. Nossa, espera aí. Eu tenho que olhar para cá e apontar para lá. Espera aí. Acho que eu vou ficar em pé. Acho que é melhor. Bom, então, enfim, então, em 2006, né, o plano foi, enfim, aprovado pelo CONANDA e pelo CNAS, e trouxe esse paradigma, né, da proteção à convivência familiar comunitária, que perpassando essas três grandes dimensões. Então, o Plano Nacional ele foi todo elaborado a partir dessas três grandes dimensões. E ele previu um plano de ação para ser implementado no país até 2015. Né? Então, passado esse percurso, esse período, era necessário, né, avaliar esse plano e atualizar esse plano, né? Muita coisa aconteceu no país, muita coisa mudou, muita coisa avançou, outras problemáticas surgiram, né? Por exemplo, a questão dos migrantes, calamidades, emergências, situações que o Brasil nem passava na época de 2006. Né? Muitas normativas foram aprovadas, Lei 2010, 12.010 de 2009, enfim. Então, era preciso atualizar o Plano Nacional. Né? Mas, para isso, era preciso, primeiro, fazer uma etapa de avaliação para identificar o estágio que o país alcançou. Né? Nesse período todo, de fato, o que foi implementado, o que se alcançou, quais os resultados foram atingidos, né? E, dali para frente, o que é preciso, então, destinar esforço para continuar avançando nessa pauta. Né? Então, foi estruturado, né, o processo de avaliação do Plano Nacional de Convivência Familiar Comunitária, em razão dessa questão, né, que as ações do plano iam até 2015. Em 2018, já o movimento já começou a fazer essa provocação, já colocou na sua pauta de trabalho a provocação de que era necessário avaliar, atualizar o Plano Nacional de Convivência Familiar Comunitária. Em 2019, essa passou a ser uma preocupação central também da Secretaria Nacional de Assistência Social e da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente. E essa convergência essa convergência de esforços, né, inicialmente entre o movimento, as duas secretarias, foi gradativamente trazendo outros atores, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, o IPEA,
Então, gradativamente foram se agregando outros atores, outros parceiros, né, que vocês vão ver aqui, é até difícil falar todo mundo, porque muitas instituições, muitas pessoas se envolveram nesse processo, e graças a esse grande esforço a gente conseguiu chegar num grande acervo de conhecimento que a gente tem hoje, que subsidiou e está subsidiando a etapa de atualização que a gente está agora, né? Então, o IPEA, o Movimento Nacional Pró-Convivência Familiar Comunitária, o Conselho Nacional de Justiça, a ANGAAD, o Conselho Nacional do Ministério Público, o CONDEG, foram parceiros na elaboração de 6 estudos que foram realizados para fazer um grande diagnóstico nacional dessa questão no Brasil, né? E também vários apoiadores contribuíram para a realização desses estudos, né? A Organização Internacional para as Migrações, a Associação Beneficente Encontro com Deus, as Aldeias Infantis SOS, o Instituto Fazendo História e o PNUD. Então, foi um processo construído aí a muitas mãos, de uma forma muito participativa. E, como resultado, nós tivemos 6 estudos, né? Um estudo do IPEA que se dedicou a analisar em profundidade dados do Brasil sobre o serviço de acolhimento. Foi o primeiro estudo longitudinal que nós tivemos, que analisou o período aí de 2010 a 2018, vendo o que aconteceu com o serviço de acolhimento no Brasil, o que mais avançou, o que não avançou. Então, a gente tem esse retrato hoje desse período todo. Nós temos um outro estudo foi feito mais dedicado também na dimensão da adoção pelo CNJ, com base na análise de toda a evolução legislativa nessa área e também com dados que o CNJ dispõe sobre a adoção, né, do SNA e também de outras pesquisas e sistemas anteriores. Um movimento, né, em parceria com a SNS, com apoio das Aldeias Infantis SOS, OIM, a Associação Encontro com Deus e apoiadores locais de 5 localidades do Brasil, das 5 regiões. Graças a esse esforço de todos esses atores, foi possível fazer, né, um estudo com oficinas participativas para avaliação do Plano Nacional. Então, esse foi um estudo que foi uma contribuição muito importante do movimento, que organizou em âmbito local as oficinas, mobilizou os atores para participar, e foi uma coleta de dados com vários atores da rede. Foi um processo bem participativo, com uma escuta de vários atores de várias áreas que trabalham nessa questão, que puderam avaliar, né, o que avançou desde a implementação, desde a aprovação do plano, o que menos avançou, ou seja, questões problemáticas, questões nevrálgicas, e o que é preciso fazer, priorizar a partir de agora para a gente conseguir avançar, continuar avançando nessa pauta, né? Vou pular aqui para o 6º para dizer que um outro estudo, né, a Secretaria, na época, a Secretaria conversou com o Patrick, que estava à frente do movimento, que era secretário enquanto toda essa etapa foi realizada, se o movimento não poderia fazer um estudo específico de escuta dos jovens egressos do serviço de acolhimento. A gente tinha muito essa... 10 minutos? Que susto! Meu Deus! Deixa eu correr! Bom, enfim, e essa escuta foi inédita no país, né? De jovens egressos, trazendo a sua contribuição a partir da sua perspectiva, da sua experiência de passar pelo atendimento no serviço de acolhimento, jovens que tiveram destinos diferentes, alguns foram adotados, outros foram reintegrados, outros saíram em razão da maioridade, puderam dar seu depoimento também, e suas contribuições aí num estudo belíssimo que foi conduzido aí pela doutora Luciana Cassarino Pérez, a convite do Movimento Nacional, e também que contou com o apoio do Instituto Fazendo História, da Associação Encontro com Deus, e também um apoio aí da Secretaria que acompanhou a realização desse estudo tão lindo. E que tantas contribuições trouxe, e que o Jackson, inclusive, né, posso falar, né? O Jackson foi um dos jovens que participou do estudo e que gentilmente tem se disposto, em alguns momentos, né, para dar o seu depoimento sobre essa participação, né, sobre a participação nesse estudo, né? Então, era uma questão muito importante ouvir também a perspectiva de quem passa por essa experiência, não só dos profissionais, dos juízes, dos promotores, né, do pessoal da rede, as equipes técnicas, né, os gestores que atuam junto a essa temática, né? E falando rapidinho aí dos outros estudos, né? Então, a gente teve um estudo também para escutar representantes dos grupos de apoio à adoção e da ANGAAD, que foi feito em parceria pela Secretaria Nacional de Assistência Social, em parceria com a ANGAAD, e um estudo também para escutar os atores do sistema de justiça, juízes, promotores, equipes técnicas, defensores e equipes técnicas dessas 3 áreas, das 5 regiões do Brasil, né? E que foi feito também aí pela SNS, em parceria com o CNJ, o CNMP, o CONDEG e apoio da OIM do PNUD. Então, assim, foi um processo bem grande, né?
que construiu um grande diagnóstico nacional, e esses estudos compõem o que a gente chama de etapa de avaliação. Realizado esses estudos, esse ano a gente passou para a etapa de atualização. A gente começou a fazer os trabalhos na etapa de atualização, que, além desses estudos que eu mencionei, considerou também outros estudos sobre temas específicos. A gente percebeu com os dados, com os estudos, daqueles 6 estudos, a gente percebeu que tinham temas muito complexos, que tinha vindo pouco subsídio, a gente precisava saber mais a respeito deles, né? Exemplo, crianças e adolescentes com pais no sistema prisional, convivência comunitária, crianças e adolescentes em situação de rua. Então, algumas instituições, pesquisadores, gentilmente colaboraram, encaminhando recomendações mais específicas sobre esses temas para que a gente pudesse considerar também na atualização. Tá? E a OIM liderou um grupo de trabalho com todas essas instituições, né, apoiando, para também encaminhar recomendações mais específicas sobre crianças e adolescentes migrantes, né, que é um tema também novíssimo para o Brasil e que a gente também precisa incorporar na atualização do Plano Nacional. Né? Então, quando a gente fala de atualização do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, o que a gente está falando? Né? Que a gente tem, né, uma tarefa de atualizar toda aquela parte conceitual que foi importantíssima no Brasil, a coisa mais disseminada em relação ao Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária no Brasil foi a sua parte conceitual. Isso demarcou um paradigma no Brasil. Hoje, quem trabalha na área tem isso em mente, de que tem que trabalhar a prevenção, tem que trabalhar com as possibilidades de manter na família, que o afastamento é excepcional quando há um grande risco, que o serviço de acolhimento, né, isso deu base para todos os parâmetros de qualidade que a gente tem hoje de atendimento no serviço de acolhimento no Brasil. Da adoção ser a adoção centrada no direito da criança e do adolescente, ou seja, a adoção como um direito de ser filho, de crescer e se desenvolver numa família para aquelas crianças que excepcionalmente não puderam estar com suas famílias de origem, não podem continuar no seio da sua família de origem. Né? Então, quando a gente fala de atualização, a gente está falando de atualizar toda essa parte, né, mais conceitual, do paradigma normativo, mas a gente está falando também de atualizar um plano de ação, né, com objetivos, com ações, de fato. Né? Essas ideias, esse paradigma, como é que ele se concretiza, como é que ele leva a mudanças efetivas na prática cotidiana no país, né? Por meio de ações, de metas, de objetivos mais concretos para efetivamente alterar essa realidade. Né? Então, a gente também teve uma tarefa de atualizar o plano de ação, e de sistematizar, né, isso tudo está em curso ainda, parte disso a gente já fez e parte a gente está em curso, para poder chegar no grande objetivo que a gente, final, que é entregar os conselhos e abrir o processo de consulta pública para, então, finalizar todo esse percurso. Né? Então, essa etapa de atualização, vou mostrar para vocês um pouco do trabalho que a gente já fez também. Depois, então, de todos esses estudos na etapa de avaliação, a gente... todos esses subsídios, né, teve um projeto, uma parte desse projeto, que contou com o apoio da ENAP, uma parceria entre a ENAP e as 2 secretarias nacionais, a Secretaria Nacional de Assistência Social e a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, para se fazer oficinas colaborativas com vários participantes, com vários representantes, para, então, discutir, a partir dos resultados que vieram dos estudos da avaliação, um plano de ação concreto. Né? Enfim, o que nós precisamos fazer? Então, nós identificamos esse problema, então, o que nós vamos fazer para enfrentar? Né? Então, esse foi a grande missão dessa etapa, né? Que contou aí com representantes de várias áreas, né? Da rede de atendimento, da assistência, de várias outras políticas que impactam a convivência familiar e comunitária também, do CONANDA, do CNAS, de todos os parceiros e apoiadores da etapa da avaliação, de especialistas, de organizações da sociedade civil, enfim. Né? E todo esse trabalho ele já está sendo estruturado, né, em 6 grandes eixos. Então, vocês viram lá anteriormente que o plano foi estruturado em 3 grandes dimensões. Né? Agora, a atualização do plano, a gente já está trabalhando, né, a versão atualizada, ela virá com esses 6 eixos, né? Prevenção, identificação e intervenção precoce, em situações de risco, né, de afastamento, acesso e qualidade do serviço de acolhimento, família acolhedora e acolhimento conjunto, reintegração familiar, adoção e adolescentes e jovens egressos. Então, vocês veem que alguns temas eles ganharam força, né, a partir de todos esses resultados, de todas essas análises. Né? Então, família acolhedora e acolhimento conjunto passa a ser um tema.
A gente viu que o Brasil avançou muito no acolhimento institucional, mas agora a gente precisa dar um outro passo. A gente precisa avançar muito em acolhimentos que mantenham a convivência familiar, mesmo enquanto a medida protetiva de acolhimento está em curso. Então, a gente precisa fomentar a família acolhedora, que é um caminho que vários países desenvolvidos fizeram. A gente precisa fazer a transição da prevalência dessa modalidade, cumprir o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. E precisamos também avançar, as pesquisas mostraram que é preciso avançar também em outras alternativas de acolhimento conjunto, como acolhimento mãe-criança, em algumas situações específicas, em que é importante, é possível preservar essa convivência e se trabalhar sem essa separação, quando há à disposição um serviço de acolhimento para esse acolhimento conjunto. A reintegração também passa a ser um tema de maior atenção, ganha mais força, e também os adolescentes e jovens egressos. Bom, gente, eu não tenho mais tempo, Não tenho mais tempo. Eu vou ceder 5 minutos meus, vão. Bom, eu vou tentar falar bem rapidinho, Assim, em linhas gerais, eu trouxe aqui um spoiler para vocês do que vai estar no plano atualizado, em cada uma das dimensões. Então, assim, vou tentar falar bem rapidamente. Nessa primeira dimensão, os objetivos, de uma forma geral vão tratar, de fortalecer e integrar as políticas de apoio às famílias para um maior impacto na prevenção, e aí não só assistência, com maior envolvimento de várias outras políticas que afetam a convivência. A gente viu isso claramente nos estudos, que não é só assistência que é uma política que afeta esse tema. Ter ou não ter moradia afeta a convivência, ter ou não ter trabalho afeta a convivência, saúde mental afeta a convivência familiar comunitária. Então, a atualização vai trazer uma dimensão intersetorial muito mais forte, mais incisiva do que o plano atual. Também outra questão, identificar os fatores de risco ao afastamento no convívio e fortalecer o trabalho preventivo. A gente identificou que tem um nível de prevenção mais primária, mas tem famílias que têm agravos, que têm situações mais graves, que já são fatores que têm que ter uma intervenção mais precoce, para se trabalhar antes que a situação esteja grave a tal ponto que seja necessário o afastamento. Também é preciso fortalecer os recursos humanos para trabalhar nessa área. Veio muita demanda de aprimorar metodologias de trabalho, os profissionais da ponta reivindicando muito isso, a necessidade de metodologias de trabalho, e profissionalizar também os conselhos tutelares e fortalecer o estudo diagnóstico prévio ao afastamento e assegurar a tomada de decisão orientada pelo superior interesse da criança e do adolescente. O que apareceu nos estudos? Que os afastamentos do convívio familiar ainda são praticados muito da forma emergencial e que é preciso não só trabalhar numa perspectiva mais preventiva, identificar de forma mais precoce as situações, mas é preciso ter instrumentos para trabalhar de uma forma para trabalhar melhor com a estruturação também do estudo diagnóstico, desde identificar quem são os responsáveis pela sua realização, até ter instrumentos para apoiar, critérios, parâmetros, protocolos para apoiar a realização desses estudos. E fortalecer também as alternativas de manutenção da criança e do adolescente na família extensa, com vínculos, quando isso for possível, antes de se pensar no afastamento. Acesso e qualidade dos serviços de acolhimento. Então, além da questão da cobertura, de atendimento, também melhorar os cuidados para promoção do desenvolvimento da criança e do adolescente enquanto ela está acolhida, a proteção ao desenvolvimento integral, a saúde mental, cuidar dos desligamentos de forma mais gradativa, qualificar a atenção a crianças e adolescentes que têm questões específicas no acolhimento, questões muito desafiadoras que os profissionais trouxeram, que precisam ter mais elementos para trabalhar com essas situações, como, por exemplo, a questão da drogadição, do transtorno mental, as crianças na primeira infância, as crianças e adolescentes com deficiência, que são crianças que permanecem, muitas vezes, ainda muito tempo acolhidas, porque, quando estão aguardando a adoção, poucas famílias inscritas para adoção adotam esse perfil. E adotar medidas também para preservar a convivência comunitária no serviço de acolhimento institucional, fortalecer as equipes e a capacitação, fortalecer o sistema de justiça, também a integração com o serviço de acolhimento e a intersetorialidade, corresponsabilizar a rede também no acompanhamento. A gente percebeu que é uma pauta intersetorial, mas que o serviço de acolhimento e assistência ainda muitas vezes se vem trabalhando de uma forma muito isolada e é preciso ter mecanismos mais indutivos dessa intersetorialidade e de ter mais agilidade no atendimento na rede às crianças e adolescentes acolhidos e suas famílias. Com relação à reintegração familiar, vou falar de uma forma bem geral, que foi um tema
que apareceu com muita força, dizendo que nós precisamos estruturar definitivamente um trabalho de reintegração familiar no Brasil, né? Com metodologia, com critérios, com parâmetros. Apareceu como uma questão muito crítica a não observância ao conceito de família extensa que está no ECA, ou seja, né, que é a família extensa com vínculos. Então, apareceu a questão dos retornos das crianças ao serviço de acolhimento de crianças e adolescentes após a reintegração familiar e o fracasso da reintegração familiar, e muitas vezes sendo atribuído a situações de reintegração com família extensa sem vinculação afetiva, né? Então, e além dessas questões, né, também apareceu muito a necessidade de trazer mais a rede para trabalhar no apoio à reintegração familiar e também estruturar instrumentos, critérios e parâmetros para apoiar a tomada de decisão segura em relação à reintegração familiar, se ela é possível, né, se ela atende ao superior interesse da criança ou se é um caso de encaminhamento para adoção, né. Os profissionais falaram, né, nas várias pesquisas que o Brasil precisa caminhar nessa direção, ter mais instrumentos de avaliação que apoiem essas análises, ter critérios, ter indicadores, e vários países já dispõem desses recursos, né? E realizar também mais estudos para entender, né, enfim, o que pode levar uma reintegração a ser mal sucedida, o que pode levar uma reintegração a ser bem sucedida, para poder chegar em critérios e parâmetros que possam apoiar um trabalho. Mais 2 minutos, né? Então, em relação ao acolhimento familiar e acolhimento conjunto, né, a gente identificou aí que é importante ter essa mudança da prevalência, de assegurar que as crianças na primeira infância sejam acolhidas necessariamente em acolhimento familiar, qualificar também o serviço de acolhimento em família acolhedora, com maior investimento em capacitação, nas equipes, revisar normativas para acrescentar no Brasil a modalidade da família acolhedora profissional, e também regulamentar o acolhimento conjunto, né? Em relação à adoção, foram várias questões também identificadas, né, que vão estar refletidas aí na atualização. Primeiro, ampliar e aprimorar a atenção à entrega protegida da criança em adoção, como um direito da mulher e uma forma de proteção à criança, de exposição a situações de risco, como abandono, infanticídio, né? Assegurar a escuta, a preparação e o protagonismo das crianças e dos adolescentes no processo de adoção. Na verdade, isso apareceu em todas as tomadas de decisão, do afastamento, da reintegração familiar e da adoção. É preciso escutar as crianças e os adolescentes, o que eles querem, né, o que eles dizem. E isso apareceu também na pesquisa dos jovens. Eles falaram, eu voltei para casa e ninguém me perguntou o que eu achava, né? Eu já não acreditava mais que era possível e eu voltei para a minha família e eu voltei depois para o serviço de acolhimento, né? Enfim, foi uma questão que nós observamos nos vários estudos, que nós precisamos escutar as crianças e adolescentes, né? Precisamos, na adoção, escutar qual é o sonho de família que ela tem, isso corresponde à realidade, tem que trabalhar, tem que preparar essa criança também, e não só as famílias que vão adotar, né? Isso vai ser um elemento importantíssimo no sucesso dessa adoção, né? Investir mais não só na preparação, tem parâmetros nacionais para preparação para adoção, mas também no pós-adoção. É no pós-adoção que as relações vão se construir e que os conflitos e as dificuldades vão emergir, né? O Patrick está me cedendo 5 minutos, olha que gentil. Obrigada. É um lorde, é um lorde. A Fernanda que me falou aqui. Bom, em relação às adoções de crianças maiores, o que a gente observou? O Brasil deu um salto muito grande, né, em 2002, 2003. Quando a gente falava de adoção tardia, a gente estava falando de adoção de crianças maiores de 2 anos, né? Os estudos mostraram, inclusive o estudo do CNJ, mostrou que crianças até 8 anos de idade no Brasil estão sendo adotadas. Se não são grupos de irmãos, se não têm deficiência ou um problema de saúde mais sério, elas estão sendo adotadas. Então, a gente teve um grande avanço em relação a isso, mas ainda há crianças e adolescentes que aguardam adoção, que não têm pessoas inscritas no SNA, que interessadas em adotar crianças e adolescentes com esse perfil. As maiores dificuldades hoje no Brasil de colocação em adoção são desses grupos, né? Grupos de irmãos, crianças maiores de 8 anos, adolescentes e crianças e adolescentes com deficiência. As maiores dificuldades estão aí e é preciso ainda perseverar em várias medidas para assegurar o direito a essas crianças e adolescentes crescer e conviver em família como filhos, né? E também investir mais na busca ativa, ter parâmetros para a busca ativa no Brasil, né? Dentre outras questões. Fortalecer também os grupos de apoio à adoção no Brasil, essa articulação com os tribunais de justiça,
estruturar e qualificar a atuação no sistema de justiça. Nós vimos assim, muitas demandas para aprimoramento das políticas públicas, né? Expansão, cofinanciamento, equipes, né? Diversas, mas a gente viu que isso também é uma demanda no sistema de justiça. O sistema de justiça também precisa de mais varas da infância, mais defensorias, mais promotorias especializadas, mais equipes, mais capacitação, mais juízes e promotores com perfil. Tudo isso foi muito falado nas pesquisas também, né? E realizar estudos para ampliar os conhecimentos e aprimorar práticas para prevenir também essas adoções mal sucedidas com retornos depois ao serviço de acolhimento. Essas situações são extremamente impactantes para as crianças e adolescentes e apareceu como uma preocupação muito grande, tanto no caso da reintegração familiar quanto no da adoção, né? E consolidar uma mudança de cultura na sociedade, né? Que apesar de todo o avanço, né, ainda há muita visão de senso comum em relação à adoção no Brasil e é preciso, então, perseverar também nessa direção. Pode passar. Então, terminou, eu dei só um spoiler para vocês. Foi um grande acervo de conhecimento que esses estudos... adolescentes e jovens egressos, desculpa, estava esquecendo. Então, em relação a adolescentes e jovens egressos, também... Não pode mais. Eu falei... Não pulei, não. Estão falando que eu pulei família acolhedora. A Ana está ali vendo tudo, hein, gente? Então, vamos lá. Vai. Bom, adolescentes e jovens egressos, né? Investir em estudos e pesquisas, de uma forma geral, o que a gente percebeu? Nós não temos no Brasil uma política consistente de apoio aos adolescentes em serviço de acolhimento e aos jovens egressos, né? Os jovens falaram na pesquisa, a gente sai do serviço de acolhimento sem saber pegar um ônibus, sem saber cuidar da cozinha, sem saber cozinhar, sem saber lavar roupa, né? Então, apareceu que é preciso cuidar desde essas pequenas autonomias que começam lá na infância, né? Autonomia para a vida diária e para a independência, até suportes após o desligamento. E não são suportes só de moradia, de recurso econômico, de inclusão no mundo do trabalho. Apareceu uma demanda muito grande de suporte emocional. É uma fase extremamente delicada, em que o jovem também se sente com uma ruptura das referências que ele tem, né, de afeto, de cuidado, de referência, que é o serviço de acolhimento, né? Então, que é preciso estruturar apoio também nessa direção após o desligamento. Então, a gente precisa adotar uma política no serviço de acolhimento mais voltada para o desenvolvimento da autonomia, também precisa investir mais em programas de apadrinhamento afetivo e outras formas de apadrinhamento, destinar um maior investimento também para a educação e para a profissionalização. Uma questão crítica que apareceu também no serviço de acolhimento, de demanda dos acolhidos, é uma maior atenção à educação, uma questão muito recorrente, a defasagem de idades sérias, dificuldades de aprendizagem. É preciso ter mais atenção para isso, porque isso vai depois impactar na questão da inclusão no mundo do trabalho, no acesso à aprendizagem, e também ampliar as alternativas de acolhimento, né? O que a gente identificou? A gente tem que ampliar as repúblicas, mas elas não podem ser a única resposta. A gente precisa ter um leque maior, a gente precisa ter programas de moradia, a gente precisa ter residência inclusiva para aqueles que têm deficiência, e apareceu, inclusive, que a gente precisa ter serviços do campo da saúde mental para aqueles que têm questões de saúde mental, de transtorno mental. De uma forma geral, né, a gente percebeu que apareceu muitos resultados mostraram, né, que a gente precisa, como que a gente precisa avançar na especificidade, né? Por exemplo, criança na primeira infância em família acolhedora, adolescentes, apareceu a referência de que nós precisamos começar a pensar em serviços mais voltados aos adolescentes, mais voltados a metodologias para preparar o adolescente antes dele sair do serviço de acolhimento, né? E que, no caso de questões como, por exemplo, transtorno mental mais grave, é preciso começar a pensar em serviços com a saúde mental mais especializados para um atendimento melhor a esse público, né? Tá? Então, assim, o estudo das oficinas ouviu mais de 200 profissionais, então as pessoas trouxeram mesmo a realidade da ponta, assim como os outros estudos, e a gente vê que vocês se identificam, né, com esse resultado. Que ele ilustra a realidade mesmo. E não só ter uma política de suporte à subsistência após o desligamento dos jovens, mas também de suporte emocional, né? Então, acho que era isso. E, finalizando, né, todo esse processo, né, ele foi muito participativo, ele foi construído a muitas mãos.
foi resultado de uma convergência de esforços muito grandes. Então, o que eu mostrei para vocês já é um pouco dos objetivos que vão vir no novo, os objetivos de cada um dos eixos que virão aí na atualização do Plano Nacional. Foi possível todo esse percurso graças a uma grande convergência de esforços, graças à escuta de muitos atores e a múltiplos olhares. E a gente vai conseguir, então, fazer um planejamento de política pública baseado em avaliação, em estudos. E essa agenda também ela representa, né, um exemplo de inovação na gestão pública, né? Não só pela realização de estudo, mas também de novas ferramentas. Usamos ferramenta tecnológica para fazer as oficinas participativas na etapa da atualização. E, graças a isso, a gente construiu também um grande acervo de conhecimento nessa área. E vamos conseguir fazer a atualização do plano de uma forma bem convergente com a realidade brasileira, para que os nossos esforços sejam mais assertivos e a gente possa alcançar melhores resultados, né? E, por fim, esse processo pode inspirar também a avaliação e atualização de outros planos intersetoriais na área social. Tá? Então, o que eu tinha para trazer para isso é vocês, e quero deixar registrado, mais uma vez, um grande agradecimento a todos os parceiros, apoiadores, a todos os participantes também, não só da etapa da avaliação, como da atualização, que foi graças a esse grande esforço que a gente conseguiu percorrer todo esse percurso, e agora a gente vai conseguir ter um plano atualizado que reflete a realidade brasileira e que traz medidas mais direcionadas para enfrentar os reais problemas que nós temos nessa área, para proteger esse direito tão caro que é o direito à convivência familiar comunitária das nossas crianças e adolescentes. Obrigada. Gente, olha, valeu, hein? Patrick, seus 5 minutos, o meu. Mas, olha, gente, esse plano, eu tive a honra, enquanto movimento nacional, eu, Patrick, muitos que estão aqui, estamos participando efetivamente dessa atualização do plano, e ela vem trazer coisas inovadoras para as nossas crianças e adolescentes, que precisam ficar no centro das nossas atenções. Então, para falar um pouco mais disso, eu passo a palavra para o meu querido Patrick. Boa tarde, gente, tudo bem? Em junho, eu estava em este estado maravilhoso, em Araxá, no encontro de Engade, né? Do ENAPA, foi maravilhoso. Eu só quero falar, eles me passaram uma palavra, 10h40 da noite, na primeira noite. Nós éramos eu era o quinto de 6 palavras naquela noite, na noite de abertura. Eu recebi o microfone 10h20 da noite. Eu peguei minha apresentação, eu vi as pessoas fazendo isso. Eles não conseguiram. E se olhasse mais um slide, eles iriam cair mortos lá nas cadeiras. Aí eu dancei, pulei e tal, e eu estou mais ou menos neste vibe já hoje de tarde, porque eu sei que a parte física da gente não aguenta mais. Mas, gente, nós estamos... A Juliana falou, e de fato, ela fez milagre agora, porque tentar trazer o que nós fizemos em conjunto, quando eu falo nós, estou falando nós mesmo, e, numa certa forma, tivemos este privilégio de conduzir este processo. É impossível explicar isso em poucos minutos. Mas eu fui gentil, dei 5 minutos a ela, e ela foi extremamente gentil, porque ela me deu a honra de poder falar, que foi ao ar hoje, os relatórios, por primeira vez. Vocês vão poder baixar no fim da nossa palestra. Vai ter o QR lá para vocês entrar e baixar os 2 relatórios, os 2 principais relatórios que o movimento colaborou. Então, isso é uma grande honra, é subsídio, é acervo, é escrito, é relatórios densos, e aquela que eu quase não me aguento falar, né, Jackson? É o escudo dos egressos, que é algo tremendo. Então, vamos passar, vamos só aprender como fazer. Este negócio do movimento está muito bonito, mas isso sou eu. Então, Cláudio falou disso, mas se você não pegou o site, é isso, do Convivência, pode ler sobre nós lá. Eu só queria destacar essa palavrinha aqui, não precisa ler em inglês para entender o que é isso. Este professor Yang-Hee Lee, ele era vamos dizer, o presidente do Comitê dos Direitos da Infância em 2009. Nós precisamos lembrar que o Brasil é referência internacional
na área de cuidados alternativos. Nas diretrizes dos cuidados alternativos, o Brasil foi destacado entre todos os países do mundo como aquele que mais contribuiu. E nós, como movimento, a gente tem muito orgulho disso. E a gente bate no peito e fala, olha, nosso direito, nós entendemos essa palavra convivência, que nem existe em inglês. Os ingleses, né, os gringos não sabem conviver, porque eles nem têm essa palavra, né? Eles só, né, estão mais ou menos juntos, né? Ou seria a tradução. Mas esse direito da convivência, esse direito constitucional nosso, a gente se tornou liderança mundial sobre este assunto. Só que também a gente precisava ser humildes e enxergar em 2017, 2018, 2019, que nós estávamos precisando voltar nosso olhar para nosso plano nacional, que tinha vencido o prazo e que a gente precisava atualizar este processo. E começou toda esta enxurrada de questões que foi basicamente para nós que tivemos o privilégio de andar junto nisso, uma aula no Advocacy em como incidir sobre políticas públicas, como atualizar e atuar. Vamos ser estudados ainda, eu te garanto, né? Nós vamos ser os camundongos sendo estudados em como atualizar a política pública, como avaliar a política pública, porque foi incrivelmente denso a maneira que isso aconteceu. E por que foi deste naipe, deste nível, desta qualidade? Porque, quer ou não, nós aqui somos pessoas que a gente sabe do paixão. 10 minutos já. É possível? Fernanda, dá um jeito na sua filha aí. Não? Nem abri a boca ainda, nem comecei a dançar e eu já estou com 10 minutos. Isso. Mas assim, foi falado, gente, está vendo? Eu estou passando os slides, porque na realidade nós tivemos este combinado que nós iríamos mais ou menos falar do mesmo processo dos dois pontos de vista. Como foi do governo, como foi da sociedade civil olhar. Mas algo que eu só quero falar, eu quero falar com meu sorriso. Quero falar com minha paixão, como foi incrível. Porque se eu falo como foi em todos os passos, a gente vai ter que ouvir a mesma história novamente, a pessoa contando. E não temos tempo para isso hoje. Porque eu quero chegar num ponto que eu garanto a todos vocês, que vocês não vão arrepender, que nós vamos escutar as falas dos egressos, as falas dos pequenos experts. Nós precisamos ouvir sua voz falando a nós. Porque a gente identificamos muita coisa, muito fluxo, mas assim, eu só queria dar uma pincelada, uma ideia de quem não estava lá, né? Ok, a gente já viu isso, lembrando que provavelmente, historicamente, nossa Alice, né, que está no B3, né, no quadradinho, provavelmente foi a última grande contribuição dela em vida, que foi a participação das oficinas, da atualização do processo. E nós tivemos, eu só queria trazer uma imagem para vocês verem dentro das oficinas de atualização, só para vocês terem uma janela dentro, como foi, teve uma plataforma, a gente trabalhou a partir de eixos de propostas e ações, e toda segunda-feira a gente teve palestras sobre oficinas, sobre a temática. Na terça a gente passava a tarde inteira, 16 terças-feiras em seguidas, durante este ano, em um grande grupo onde a gente passou a tarde organizando as prioridades das ações, todas as etapas disso. E foi muito agradável. Tem uma plataforma aqui muito massa, onde eles pegam e você joga os post-its para lá e para cá, e anota. E tudo isso vai ser sistematizado e é parte da sistematização. Mas foi muito, muito aproveitoso para nós poder entrar nessa área. A gente tinha todo este acesso. Eles usaram todas essas diferentes metodologias. Dragon Dreaming, não sei o que quer dizer isso em português, mas tudo bem. Né? Teve essa maneira que a gente pensou em como vai impactar a nossa vida, como impactou a gente pessoalmente. E foi muito interessante essa reflexão. Eu, como gestor da minha instituição, né, de acolhimento, serviço de convivência lá em Curitiba, a gente sabe que cada vez que a gente faz um planejamento institucional, ele impacta o nosso ser, a nossa vida também. Então, a gente teve também essa reflexão de trazer isso para o individual, e também como esse processo impactou sua instituição. Metodologias maravilhosas. Quem gosta de metodologia, foi semanas e semanas e semanas. Então, só querendo trazer como se fosse uma pequena janelinha de ter uma ideia da densidade deste trabalho. Porque, de certa forma, todo mundo fala mais
Ué, onde estamos nessa atualização do plano? Eu não atualizei nada, eu não fui escutado ainda, mas eu quero que vocês podem saber o tamanho, o gigante tamanho, né? O Claudinei, ele bate no peito, ele fica muito feliz, porque nós levamos uma oficina de avaliação lá em Palmas, lá em Tocantins, né? Como levamos também para Campinas, para São Paulo, como nós cancelamos no último dia de Manaus, como Covid, nós estávamos todo mundo a caminho de Manaus, e todos nós fomos mandados por ordem lá da Defesa, Segurança Pública Internacional, sei lá o que foi, nos mandou. Eles tiveram que cancelar as oficinas na segunda-feira. Nós estávamos a caminho na sexta-feira. Foi muito triste, mas aconteceu que era Covid. Mas assim, é só para dar uma ideia do tamanho de todas essas ações. Só te dar a ideia, né? A construção, esse foi um slide que a Juliana mostrou para nós. Esse só foi um reflexo quantitativo nessas oficinas de atualização. Nessa segunda fase, foi construído 433 ações, 819 diferentes metas que nós construímos nas oficinas, que vão ser sistematizados. Isto. Aí eu preciso pular rapidamente. Então, nós estamos, de fato, plano, avaliação, atualização, oficinas, sistematização, que haverá de acontecer agora, depois haverá consulta pública. Então fica ligado. Por isso que você tem que estar no site do movimento, por isso que você tem que entrar e saber, porque haverá avisos. Eu estou vendo, querida, não precisa chacoalhar mais. Estou vendo que 5 minutos mesmo. Eu vi, ignorei e não olhei. Depois para ser aprovado, obviamente. Mas haverá uma consulta pública. Então, se alguém aqui não participou ainda do processo, haverá sua oportunidade. E, gente, aqui está a capa. Este você vai poder baixar hoje. Do plano. Da avaliação do plano. As oficinas participativas. A ideia das oficinas era 360 graus. De nós olhar em todas as direções. De nós conseguir ouvir quem fez, quem atua, enfim. Maravilhoso. Gente, vocês têm hoje, amanhã de manhã haverá a prova oral sobre esta matéria. 184 páginas de alegria. Vocês vão ler, estudar e virar craque no assunto, porque de fato é uma serva, uma riqueza. Quem escreve projeto, agora vocês têm matéria para o resto da vida, para escrever seus projetos e conseguir todo aquele financiamento. Né, algumas ideias, esse é o conta-capa. E nos últimos 8 minutos que a colega me deu, eu preciso falar deste relatório da minha vida fora dali, usando uma linguagem. Está reconhecendo fonte, é mesmo das orientações técnicas, está reconhecendo aquela fonte bacana que eles usaram para a gente mostrar continuidade, porque nós somos muito fã do plano nacional, das orientações técnicas. Nós não estamos fazendo um novo plano, novas orientações, nós estamos avaliando e atualizando apenas. E nós trazemos aqui a escuta dos jovens egressos, estes caras aqui, que fizeram um grande esforço de estar pronto. A doutora Luciana, nosso muito obrigado de conduzir a equipe e todo mundo para isso. Mas assim, eu quero que vocês pudessem escutar um pouquinho os jovens. Por quê? Porque eu posso falar de metas, eu posso falar de ações. Mas as falas desses jovens cortam-nos, traz nossa humanidade de volta, quando que nós estamos falando das suas vidas, das suas histórias, da sua identidade, dos seus sonhos, do direito de convivência, que para nós é o mais caro dos direitos. É o direito, gente, eu sempre falo, só há uma coisa pior do que uma convivência ruim, que é a ausência de convivência. Nós precisamos permitir que essas palavras embatem nosso coração. Então, nos 6 eixos, peguei só um exemplo de algumas das falas dos jovens. E eu quero que essas falas impactem suas vidas. Na área de prevenção, jovem falando, nomes são substituídos, certo? Mas o estado e a idade são verídicos, são de fato. Não teve trabalho preventivo. Aí eles chegaram lá em casa, conversaram com a minha mãe, conversaram comigo, pegaram minhas coisas, já me levaram para o abrigo.
entendeu? Eles chegaram lá e já me levaram. Usando o mesmo dispositivo legal do busca e apreensão. Na lei do Brasil, não há outro dispositivo legal. Separaram eu e meus irmãos na época. Éramos 5 irmãos, comigo eram 6. Separaram a gente. Eu tenho 2 irmãs que foram adotadas e eu não vejo há 10 anos. Tem uma que ainda está no abrigo e tem os outros que já ficaram mais velhos, então já saíram do acolhimento. Este estudo é feito no ano passado, certo? Publicado no ano retrasado, desculpa. 2020, esse estudo foi feito. Nós não estamos falando de 1980, de 85, não estamos com as imagens da Cláudia, dos múltiplos bebês, onde também trabalhei no orfanato em 97, sei da realidade, avançamos e muito. Mas nós não aceitamos ler esse tipo de depoimento dos nossos jovens do nosso Brasil, falando de sua realidade nos últimos 3, 4, 5 anos. É inadmissível. A questão da participação, que é bem importante o jovem participar das suas escolhas. Essa seria uma melhoria boa. E essa questão de trabalhar as possibilidades que o jovem tem, né? Para ter uma opção de escolha e de estudo também, né? Conversar com o jovem para saber os sonhos deles, é o escuta, é o direito de fala, é o direito de ser entendido, seus desejos, não é serviços oferecidos conforme um padrão. Nós temos esta parceria, então tu jovem vai lá, você vai aproveitar desta oportunidade. Não é ouvir aquilo que ele mesmo quer, ela mesmo quer, não está esgotado não, porque ainda tem mais um pouquinho para falar. E vem saber que eu podia ter ajuda no cadastro. Olha a escuta desse jovem aqui. Eu vim saber que eu podia ter ajuda do cadastro único, essas coisas, auxílio, aluguel, tudo, que quando você sai do abrigo, você tem um direito de ter, só quando eu já tinha saído. Não ouviu sequer dos seus direitos enquanto eu estava dentro do acolhimento. Tipo, eu não tive esse direito, eu nem sabia que eu tinha o direito disso. Não conseguiu acessar seus próprios direitos para uma vida acompanhado. Isso é, com todo respeito, isso é Distrito Federal, gente. A gente espera que pelo menos algum lugar vai ter alguma compreensão de algumas coisas dessas, né? No capital, mas não. Aí tem um discurso muito positivo da família acolhedora e muito negativo. Também importante, se vocês pudessem ler, porque eu não tenho tempo a ler com toda essa paixão agora, porque o tempo esgotou. Mas nós temos a qualidade do acolhimento família acolhedora, como pode ser maravilhoso, também com alguns alertas, que não é o nome... Vou ler. Mas é você que mandou sua filha me mandar, então agora essa família tem que se entender aí. O tempo dele estava esgotado. Ok, eu somente vou ler os últimos slides e vou passar. Ok, não passa mais dos 5 minutos. Aí eu peguei de volta os 5, desculpa, Gil. Aí eu estou há pouco tempo em família acolhedora. Eu conheci essa família acolhedora que me ajudou a sair de lá do abrigo. No começo a gente pensava que eles iam me ajudar, depois eu ia embora, né? Mas aí eles conversaram comigo. E aí a gente acabou decidindo que eu vou ficar até quando eu quiser, né? Maior encontro internacional de egressos de acolhimento na Índia no ano passado, com mais que 700 egressos de acolhimento no planeta inteiro, participaram. Eles mesmo fizeram uma deliberação que a idade do qual esgota o direito de... tem que ser no mínimo 25 anos. Os adolescentes falando mesmo deles, assim, os jovens falando. Não há como exigir de um jovem com 18 anos e um dia, com excepcionalidade até 21, conseguir uma autonomia plena. E os jovens pediram isso. Várias coisas estão se encaixando aos pouquinhos. É a vida, gente. Minha vida vai se encaixando aos pouquinhos. Ele não se encaixa ao pocão. Certo? A vida não se resolve com uma decisão, com um aluguel pago, um novo lugar, só um fogão.
É uma construção de uma vida, uma adaptação toda, que precisa ser acompanhada, que precisa ser valorizada. Até que eu consegui uma família acolhedora. Fiquei com essa família meses. Passei por muita humilhação na casa dos outros. Está entendendo, gente? Não botamos filtro. A gente não colocou o bonito nesses relatórios. Muitas vezes eu chorava calado por não poder voltar para o abrigo onde vivia. Passei por 4 famílias acolhedoras. O último que eu passei, eu sofri demais. Porque eu ia sendo estrupado por um amigo da família. E quando foi contar para o assistente social, ele não acreditava em mim. Até hoje eu odeio todo mundo e não acredito em mim, que não acredita em mim. Não é o nome do serviço que faz o serviço de qualidade. Eu tinha 17 anos quando eu conheci minha madrinha. Esse é o animado, graças a Deus, né? No apadrinhamento afetivo. Incrível, né? A gente vê, traz vida a esses conceitos, a esses serviços, a esses programas. Eles são reais, são esperanças para as pessoas. Do apadrinhamento afetivo. Eu conheci ela num momento assim. Sabe quando você quer desistir da vida e desistir mesmo de tudo na vida? Ela foi a luz no fim do túnel. Foi minha âncora. Que bênção que temos apadrinhamento afetivo no nosso país, mas que nós podemos ter mais. Eu nunca tive a oportunidade de levar meus amigos à escola para dormir em casa. Uma vivência comum que todo adolescente tem. E eu não tive, porque eu morava num abrigo. Agora esgotou. Nós temos aqui um depoimento ao vivo. Isso. Então, eu vou ler a última. Porque essa, para mim, como o último dos últimos, né? É o último mesmo. Esse aqui, ele fala para mim os dois lados. Eu acho fantástico esse aqui. Porque é uma história muito atual para nós. Dia dos Pais, agora eu fui com meus pais adotivos na casa do meu pai de sangue. Eu amo este depoimento. Porque ele desconstrói essa questão de uma família ser mais importante que a outra. São as múltiplas famílias e a qualidade do vínculo que tem. E este jovem foi levado na casa do pai dele de sangue e dar um presente do Dia dos Pais. E esses dias para trás eu estava com suspeita de corona. E aí meu pai de sangue ficou sabendo. Ele queria saber o que ele poderia fazer por mim. E eu achei muito legal. Porque a gente já não tinha contato com pai e filho há mais ou menos 10 anos. Então, por mim, foi muito legal saber. Ver ele se pondo à disposição, falando que o que eu precisasse era só ligar. Menino adotado, noutra família, mas ele sendo ministrado como ser humano para ter direito à sua identidade, à sua história, a quem ele é, e contemplar e enxergar que neste momento aquele relacionamento pode ser benéfico para a vida dele. Viva! Maravilhoso! Olha, gente, realmente, né, nós precisamos olhar para muitas crianças e adolescentes que estão invisibilizadas, esquecidas no acolhimento institucional. E que muitas vezes saem de lá e o único destino que tem são as ruas. Né? A Isabelle não está aqui presente, é uma jovem aprendiz do projeto da Providence e ela participou 100% da atualização do plano. Durante a atualização do plano, ela fez 18 anos. Então, nós pudemos, de perto, acompanhar a dor, que para muitos é fazer 18 anos. Enquanto você está no processo de acolhimento. Ela não está aqui hoje, né, porque ela está trabalhando, ela conseguiu um emprego, porque ela precisa se manter e continuar vivendo a sua vida. E ela foi um exemplo para todos nós e contribuiu efetivamente para a atualização deste plano. Então, eu queria uma palmas para a Isabelle, que não está aqui, mas que fez todas as diferenças. E... né, a atualização do plano me trouxe uma pessoa
né? Então, sou muito grata a Juliana, Patrick e também a Ana Angélica, que está ali, né? Elma, né? O pessoal da Casa dos Anjos, a Cláudia, não sei se está aí, porque me apresentaram essa coisa linda que é o Jackson. E o Jackson, ele contribuiu para o documento que o Patrick, né, acabou de apresentar, e hoje ele está aqui ao vivo e a cores para dar um depoimento para vocês. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Pessoal, só vou pedir um pouquinho de desculpa, tá? Porque depois de vários depoimentos desse, eu me emocionei um pouco, tá? Porque foi várias lembranças que foram passadas. Estou até arrepiado aqui agora. Mas vamos lá, a gente consegue. Meu nome é Jackson, tá? Tenho 22 anos, sou educador social no Projeto Providence do Fazendinha, né? Sou um ex-acolhido institucionalmente. Meu primeiro acolhimento foi com 10 anos de idade, onde no primeiro depoimento o Patrick disse que eles chegaram lá e só levaram a gente. Eu passei pelo mesmo procedimento, né? Primeiro que a única coisa que vem na minha cabeça naquele dia é minha mãe chorando. Minha mãe chegou chorando, tinha uma viatura policial e um carro do Tribunal de Justiça. A gente não sabia a dimensão daquilo. A gente só, assim, ficou assustado, apavorado. Era eu e mais 4 irmãos, eu e mais 5 irmãos, comigo 6, né? E separaram todos nós, né? De imediato. Não consegui contato com meus irmãos naqueles 10 minutos. Foram muito rápido, foi um flashback. E, assim, fui para o acolhimento institucional sem saber o que estava acontecendo comigo, né? Chegamos lá, chorei bastante, né? Eu queria meus irmãos, a gente tinha um vínculo muito forte, queria minha avó, que foi a pessoa mais guerreira que existiu para mim na minha vida, que sempre cuidou de mim, né? E eu perguntava aos acolhimentos, o que está acontecendo? Tinha uma política que não podia falar para nós sobre o que estava acontecendo, não falava. Foram meses de eu querer saber o que estava acontecendo comigo. Através dessa infelicidade, eu e meu irmão, que a gente estava junto, fugindo do acolhimento, né? Fugimos do acolhimento, aprendi o caminho de casa, né? Através da primeira levada que eles fizeram com a gente. Falei, mano, vamos para casa, que lá é o nosso lugar. Eu não me sinto acolhido nesse lugar, né? E fui para casa da minha avó. A minha avó ficou desesperada com a situação, porque ela também não tinha conhecimento nenhum do processo, do que estava acontecendo, né? A minha avó simplesmente ela passou mal no dia, falou, olha, vai para casa dos seus tios, né? Eu fui para casa de um tio e meu irmão continuou. Voltamos para casa, porque lá era o nosso lugar, sabe? Não tinha outro cabimento de eu estar num acolhimento sabendo que eu tinha aconchego em casa. Era da coisa que ainda eu me pergunto, o porquê eu fui para o acolhimento. Não tivemos apoio do posto de saúde, que é uma vinculação que tem que existir, do CRAS, né, do próprio Conselho Tutelar. Não tivemos nenhum acompanhamento. O tempo foi passando e eu fui fugindo, voltando, fugindo, voltando. E várias coisas aconteceram na minha vida. Infelizmente, numa dessas situações, minha avó chegou a falecer, né, que foi o maior bate que deu na minha vida toda, porque quando minha avó faleceu, eu não sabia o que fazer da vida, eu não sabia qual que era o meu caminho, né? Mas aí, através de uma pessoa, né, que eu passei no acolhimento, eu resolvi pedir uma ajuda do Conselho Tutelar, né, para voltar para o acolhimento, porque eu já estava fora, já estava vivendo na rua, em casa, vivia mais na rua do que em casa, né? E assim, não queria, eu vou falar o nome dessa pessoa porque acho que ela foi o alicerce para isso tudo, que foi a Cláudia Rezende, porque ela foi educadora social. Quando eu estava no acolhimento, foi a única pessoa que fez uma companhia comigo, sabe, naquele pequeno processo. Mas por ela ser educadora, por não ter instrução, nem capacitação, ela não soube lidar com a circunstância da situação. Acabei que ela não conseguiu me controlar, eu fugi e fui embora, né? E aos 16 anos eu voltei para o acolhimento e, assim, para a rede, eu não era uma boa pessoa.
A rede de acolhimento, nenhuma instituição queria a minha presença, porque eu tinha alguns problemas de questionamento. Eu questionava demais, mas não sabia falar, né? Acabava que eu usava muito a expressão de agressividade, pressão, ansiedade. E uma coisa que eu passei muito no acolhimento, que eles não querem problema. Eles não querem resolver problema. Esse jovem, ele é problema, vamos transferir ele para outro acolhimento. Foi o que aconteceu comigo. Em 6 meses, eu passei por uns 5 acolhimentos diferentes. Tudo por causa que ninguém olhou para mim. Mas, em 2017, quando eu fui para a Casa dos Anjos, que eu vou falar o nome do acolhimento, porque foi a parte mais fundamental da minha vida. Quem adivinha quem estava lá na coordenadora? Cláudia Rezende. Gente, na hora, assim, eu dei um choque de realidade. Mas dava trabalho. Eu dava muito trabalho. Mas aí aconteceu uma coisa maravilhosa. As redes se uniu. A Casa Novela, a coordenadora Elma Lopes está aqui, que só saindo um pouquinho do meu depoimento, gente, a Elma merece palmas. Literalmente. Gente, porque a Elma, juntamente vendo a situação da Casa Novela, da Casa dos Anjos, fizeram uma parceria rica, que deu resultado. Por isso eu estou aqui hoje. Elas fizeram uma parceria da gente, nós adolescentes, passarem tempos com as crianças da Casa Novela. Dessa transição, sabe? Da gente passar um pouco da experiência do que estávamos vivendo. Mas chegando lá, eu me surpreendi com uma coisa. Eu achava que eu estava passando a experiência. Mas, na verdade, eu que estava aprendendo o que era a experiência. Por quê? Tinha um menino, o Alisson, 6 aninhos. Ele sabia o que era o ECA. E eu não sabia. 17 anos eu não sabia o que era o ECA. Eu fiquei impressionado com aquela situação, que eu falei assim, não, mas peraí, está errado. O que é o ECA? Ele falando para mim com 6 anos, gente, estão perdidos mesmo, viu? Aí ele começou a falar para mim do PIA. Falei, gente, PIA? Que isso? PIA eu conheço para lavar. Ele falando que sabe do relatório dele, do que aconteceu com ele, do que está acontecendo com a mãe dele. Eu falei assim, mas gente, eu quero isso. Quero saber. Eu comecei a questionar com a Cláudia. A gente chegou até a discutir. Em uma dessas situações, a Elma foi lá na instituição 9 horas da noite, porque eu estava dando trabalho. Ela foi lá, puxou minha orelha e falou, Jackson, calma que não é assim. É uma companhia. Né, Elma? Gente, essa palavra companhia, para nós, eu vou falar nós porque eu também faço parte hoje disso. Nós, crianças, adolescentes, profissionais, precisamos de companhia, sabe? Eu queria muito aqui falar meu depoimento, que é um pouco delicado para mim. Eu me emociono, eu choro. Mas eu comecei a mudar essa expressão de depoimento e começar a falar sobre isso. A companhia, sabe? Fizeram isso comigo, me acompanharam. Eu nunca imaginei que alguém ia deslocar da casa dela, fora do horário de trabalho, 9 horas da noite, porque eu estava dando trabalho. Eu estava dando trabalho na instituição. Se fosse um tempo atrás, chamaram a polícia para mim. Literalmente, como já aconteceu várias vezes. Né? Mas não, a Elma foi lá, sabe? Alguém que olhou para mim com um olhar especial, sabe? Acreditou em mim. E ela levou isso para todo mundo. Cláudia, Elma, a Casa Novela, as meninas da Casa Novela me abraçaram, os educandos, os adolescentes. Nossa, gente, foram momentos lindos para mim, lindo. Por causa da companhia. A rede me abraçou. A mesma rede que me rejeitou, me abraçou. Sabe? E essa rede é movida por pessoas, né? São movidas por nós. Se a gente não acreditar no nosso trabalho, do que adianta a gente parar e fazer isso aqui? Sabe?
Temos que acreditar nas crianças, nos jovens. Eles não têm nada a ver com isso. Eles não pediram para ter seus direitos violados. Sobre o acolhimento, quando tem profissionais dedicados e empenhados, dá resultado. Eu sou esse resultado, sabe? Então eu peço bastante. Eu nem queria mais, sabe, Fernanda? Eu não queria falar um pouco da minha história. Eu queria pedir um momento de companhia entre a gente. Sabe, Fernanda? Família acolhedora, a instituição de acolhimento, todas as redes unidas em um pró maior, em um bem maior, que é o direito da criança e do adolescente. Que é aquela companhia que o adolescente vai conseguir pegar um ônibus, mesmo que é uma coisa fútil. Mas, gente, é sério. Tinha adolescentes na minha época que não sabia pegar o ônibus, que não sabia fazer literalmente nada, tá? E vou ser bem rápido aqui para não passar o tempo, porque eu falo demais, gente. Se deixar, eu fico aqui horas. É isso, pessoal. Companhia, se une, fiquem juntos. Trabalhe isso com vocês. Nada melhor do que aquela companhia que nos faz bem. Dentro dessa companhia, eu conheci o movimento, conheci a Fernanda, pessoas que acreditaram em mim, continuam acreditando em mim, sabe? Eu conheci uma equipe maravilhosa, estou conhecendo pessoas maravilhosas. E, assim, isso é resultado de um trabalho que ficaram unidos. A Casa Novela, a Casa dos Anjos se uniu, não só as escolas, a Asprom, que na época eu fazia Asprom. Foi uma rede, sabe? Não adianta, eu até comento isso com alguns colegas meus, vocês são a ponte para a gente. Se vocês construírem uma ponte de madeira, uma hora, essa madeira vai apodrecer. Vamos construir uma ponte firme, de concreto, para que nada derrube. Para que nós, crianças e adolescentes, tenham perspectiva de vida, tenham vontade de querer voltar a viver. Porque eu, até antes de conhecer tudo que eu estou conhecendo, eu me pensava que minha vida ia acabar, que eu ia ser um Zé Ninguém, um zero à esquerda, ninguém ia querer saber mais de mim. Mas quando fizeram essa companhia, esse trabalho comigo, as coisas deram resultados. Não só para mim, mas quanto para milhares de jovens e adolescentes que vocês conseguem resgatar todos os dias. Continue nisso, nesse papel. Mas lembre, a companhia é o melhor lugar para esse mundo. Jesus viveu em companhia e não andava sozinho. Sabe? Nós não estamos sozinhos. Vamos dar as mãos, que ninguém vai sacar as armas. Agradeço demais a oportunidade, gente. Obrigado, eu que agradeço, tá? Falar, haja coração. Bom, gente, eu conheci o Jackson na atualização. Eu queria dizer para você, Jackson, que eu continuei a rede, nós continuamos a rede. O Movimento Nacional, a Providence, precisa de uma rede para conseguir acompanhar uma criança e um adolescente. E, assim, infelizmente, as pessoas acham que as pessoas têm energia, que elas são difíceis. Mas, na verdade, dê oportunidade, dê um violino na mão, atividade de circo, que vocês estão vendo aqui, teatro, que ela escuta, que vai transformar a vida dela. E eu queria fazer aqui, minha bandeira na atualização do plano foi: irmão é família. Irmão não pode ser separado. Não podemos violar esse direito mais. Irmão é família. Então, saiam daqui com esse pensamento, porque nós não podemos mais ter separação de idade nos acolhimentos. Pode falar. Oh, pessoal, eu esqueci de uma coisa que é verdade o que ela disse. Das minhas irmãs, 2 foram adotadas. Eu não vejo há 12 anos. Eu tenho um desejo enorme
de voltar a ver as minhas irmãs, sabe? Eu e meus irmãos sempre fomos unidos. Não é à toa que até hoje a gente tem uma energia forte entre a gente. Eu vejo as minhas irmãs no meu sonho. Ela procura por mim. Então, o que a Fernanda disse é verdade. Nós, irmãos, temos que ficar juntos. Juntos. Eu ia ficar muito brava, ia fazer tudo, um monte de coisa se me separassem da minha irmã. Obrigada pelo seu depoimento lindo, por mexer e sacudir todos nós. Obrigada, Juliana. Obrigada, Patrick.